Bom, a aula é separatrizes, tá? Separatrizes são pontos de cortes que eu dou nas minhas informações, certo? Isso é muito importante para quando eu tenho um banco de dados muito grande, eu quero dividir, eu posso dividir em 4 partes, em 10 partes, ou então em 100 partes, caso eu queira. No que a gente vai abordar aqui, seria o caso mais tradicional para se dividir os dados, é o quartil, mas se eu aprender a dividir quartil, eu aprendo a dividir para qualquer outro. Então veja, o que eu preciso ter? Eu preciso ter a quantidade de elementos do meu banco amostral e a posição que eu quero. Vamos dar só uma olhada aqui o que seria dividir um banco de dados em 4 partes. Bom, se eu quero dividir o banco de dados em 4 partes, então eu preciso dar um corte, 2 cortes, 3 cortes. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 partes. Agora perceba, eu preciso estabelecer o primeiro ponto de corte aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui. Como é que eu vou estabelecer isso? Eu vou buscar a posição dele do meu EQI, ou seja, a posição do que eu quero nos meus dados que estão ordenados. Tá? Então vamos lá, vamos buscar essa posição para a gente aprender. Bom, se eu tenho um banco de dados par, que esse é o caso par, o que eu faço? Eu calculo a posição do EQI que eu vou buscar, certo? Digamos que o seu EQI deu um valor 2, posição 2. Então eu vou buscar a posição 2, a posição 3 e tirar essa média aqui, ó, tá? Então, posição não é o valor, é a posição. E depois eu tiro a média dos valores que estão lá dentro. Vamos lá, por partes. Ó. Eu tenho esse banco de dados aqui, que é aproveitando a taxa de glicose, que foram tiradas de 8 pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou buscar dividir esse banco em 4 partes. Vamos lá, vamos dividir. Primeiro passo é você jogar o primeiro corte que você vai dar, ele vai precisar da quantidade de dados. A quantidade de dados que você tem é 8. Então você vai jogar 8 aqui, certo? E vai dividir a quantidade de posições. O I, ele pode ser primeiro corte, segundo corte ou terceiro corte. No caso da gente, o nosso EQI é o EQI 1, que seria um quarto, que dá 0,25, multiplicado por 8. Nesse caso, eu buscaria a posição 2. Então, a posição 2 vale 69, mas só que percebam, isso aqui é um banco de dados par, então eu vou ter que buscar a posição 3. A posição 3 é 71. Pego esse valor 69 e 71 e jogo aqui nessa função. Então, o meu quartil 1 será o que? Seria 69 somado com 71 dividido por 2. Nesse caso, o meu quartil 1, o primeiro quartil seria 70, ok? Então eu vou fazer aqui um quadrado para facilitar, vai ficar assim. Então ele fica nesse formato, o quartil 1, então aqui entra o 64, o 71, o 60, opa, desculpa, 71 não entra, o que entra é 69, o 61 já passou, tá? Vou limpar aqui a tela para a gente buscar o próximo quartil, seria o segundo quartil. Nesse caso aqui, a posição que a gente iria buscar seria a posição 4 e a posição 5. Por quê? Porque deu 4 no primeiro, então eu busco a próxima posição. Então, posição 4, posição 5, certo? Ficaria nessa região aqui a seguinte forma, seria 77, 77 mais 72, que seriam essas posições aqui, ó, 4 e 5, dividido por 2. Nesse caso aqui eu tenho um resultado, no caso aqui o segundo quartil deu 74,5, ok? Vamos para o próximo aqui, vou limpar. O próximo aqui no caso seria a posição 3. A posição 3 seria então o seu EQ. O seu EQ seria 3, que vem do quartil terceiro que você quer, dividido por 4 e multiplicado por 8. Nesse caso, a posição 6. Como a gente está trabalhando com dados pares, então a gente vai buscar também a posição 7. Tá? Posição 6, posição 7. E o nosso Q3, ou seja, o nosso terceiro quartil, seria o quê? Seria isso aqui, ó. Seria 88,5. Tá? Vamos construir agora como ficariam os nossos dados, os cortes. Fazer um quadrado aqui, limpar isso, fazer um quadrado. Então, a nossa distribuição de
de informações ficou 64, 69 no primeiro quarto, na primeira parte, certo? 71 e 72 na segunda, 77 e 85 na terceira, 97 e 97 e 92 na quarta parte, certo? Quartil, não confundam os cortes, as partes são 4, 1, 2, 3, 4. Agora, a quantidade de corte é essa, 1, 2, 3 cortes, ok? Vamos aqui agora dar uma olhada para o caso ímpar. Aproveitar esse mesmo exemplo aqui e acrescentar uma unidade aqui, certo? No caso ímpar, eu quando calcular esse camarada aqui, eu sempre vou arredondar para a posição à frente se dá um valor decimal. Então eu sempre, por isso que eu coloquei aqui, ó, eu arredondo para mais a posição que eu for buscar, certo? Então continua valendo as mesmas regras lá de cima, aqui na multiplicação. Agora, na hora da gente buscar a posição, eu vou buscar sempre o próximo elemento. Então, o EQI mais 1. Se você encontrar, digamos, 3,4, não, quer dizer, vamos botar aqui 3,2, você vai buscar a próxima posição, que seria 4, tá? Essa é a vantagem quando as informações são ímpares. Começando aqui, ó, eu tenho esse EQI aí, o primeiro então seria o seu EQ. Então para a primeira posição eu tenho 1/4, ou seja, o primeiro quartil que eu vou buscar vai ser a ordem que eu vou buscar vai ser 1/4 multiplicado por 9, que dá 2,25. Como temos que arredondar para mais, fica assim, ó, eu vou buscar a posição 3. Então, voltando, a gente tem o seguinte, ó, se eu quero o segundo quartil, é 2/4 multiplicado por 9, que fica 4,5. Como a gente arredonda para mais, então a posição que eu vou buscar é 5. No caso do EQ3 seria 3/4 dividido por 3/4 multiplicado por 9, que ficaria 6,75, que a gente arredonda para 7. A gente não está arredondando não é porque deu 7 não, tá? É porque aqui é 6, então eu tenho que buscar o próximo é 7 na posição. Se eu for buscar, então os meus quartis que eu vou buscar, vejam só. Esse aqui, ó, terceira posição é o quartil 1, depois a quinta posição é o quartil 2 e a sétima posição o quartil 3. Então a construção fica o seguinte, vou fazer aquele mesmo quadrado aqui. Então a gente tem esse quadrado aqui, certo? 64, 69, 71. Esse forma a primeira parte das divisões. Esse aqui é o quartil 1. A segunda parte é formada por 72, sendo que o ponto de corte é 77. É o segundo quartil, que a gente pode chamar de mediana também. Corta 50% dos dados. A terceira parte seria 85, com um quartil terceiro valendo 92. Sendo que a quarta parte, 97 e 102. Vou limpar. Tá? Percebam aqui agora, se vocês vão trabalhar com decil, a única diferença seria isso aqui, ó. Você vai dividir por 10 partes, tá? Mas a técnica continua sendo a mesma. Se você vai trabalhar, por exemplo, quer dividir seus dados em 100 partes, vale também a mesma técnica, só que agora dividindo para 100 partes, certo? Então a única parte que vai mudar aqui na sua função é essa. O resto é tudo igual, tá? Muito obrigado, a gente fecha essa fase de medidas de posição, certo? Vamos partir para o próximo passo, que seria as medidas de dispersão, e obrigado.